Onix, o carro que liderou o mercado de vendas durante vários anos consecutivos. Mas será que ele é tudo isso? Mas será que o Onix ele vale tudo isso mesmo? Me acompanhe nesse vídeo. Meu nome é Ricardo e se você não me conhece, eu sou dono de um dos canais de avaliação automotivas mais queridinhos aqui do YouTube. E hoje a gente vai avaliar esse carinha aqui, o Onix 1.0 na versão LT 2018. Por que será que ele ganhou toda essa fama? Se você não quer perder nenhum momento aqui, então me acompanhe nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes desse carro. Então, um contexto rápido. A Chevrolet ela tinha uma pequena missão: substituir o Corsa, o que não era uma missão tão fácil. E para fazer isso, ela acabou lançando esse carinha aqui, o Onix. O Onix ele veio com a missão de ser um carro barato, de ser um carro que ele entrega ali uma economia de combustível, que ele tem uma manutenção acessível, e a Chevrolet acabou acertando em cheio. Então esse aqui é o Onix 2018 1.0. Ele tem uma excelente economia de combustível, ele tem uma manutenção acessível, o que acabou conquistando, né, todo o coração do brasileiro. Ele foi líder de vendas por vários anos seguidos. Não é à toa que muita gente gosta dele. Ele tem um design atraente, né, e uma manutenção acessível, o que acabou fazendo com que ele liderasse a venda por muito tempo. Então aqui a gente tem um motor 1.0 de 80 cavalinhos no etanol, vou abrir aqui para vocês. Então, como eu estava falando, aqui temos um motor 1.0 de 4 cilindros, né? Um motor aqui de 80 cavalos no etanol e 78 cavalinhos na gasolina. O torque dele é de 9,8 kgfm no etanol e 9,5 kgfm na gasolina. Assim, é uma potência razoável, não é nada assim além da conta. Ele vai te atender bem na cidade. Agora, se você for pegar uma estrada, então se prepare, porque infelizmente se você for fazer alguma ultrapassagem ou algo do gênero, você pode acabar sofrendo um pouco por conta do desempenho. Falando de um contexto de ficha técnica, segundo o Inmetro, ele tem uma velocidade de 167 km por hora de velocidade máxima e tem um 0 a 100 de 13,4 segundos. E ele vai ter um consumo, segundo o Inmetro, novamente, de aproximadamente 8,8 no etanol e 12,5 km por litro na gasolina, isso dentro da cidade. Agora, falando de números na estrada, no etanol ele faz cerca de 10,8 no etanol e 15,3 na gasolina. Entretanto, todavia, nós sabemos que o Inmetro ele mente. Só que, nesse caso do Onix, ele mente por um lado bom. Por quê? Há relatos de alguns donos de que ele pode chegar a fazer na estrada até 14,5, 15 km por litro no etanol. Isso é um consumo realmente muito impressionante. É claro que isso vai variar do pé do motorista, ali da tocada do motorista, mas não deixa de ser impressionante. Na gasolina, na estrada, ele pode chegar a fazer seus 18 km por litro, dependendo do pé do motorista, andando ali na faixa de 80, 90 km por hora, tá certo? Agora, na cidade, os números não mudam muito. É mais ou menos nessa faixa de 8,5 no etanol mesmo, dependendo pode chegar até aos 9, né? E na gasolina vai fazer uns 12, 11,5 dependendo na cidade, tá certo? O interessante desse carro é que ele teve uma fama tão alta, mas tão alta, que a Chevrolet ela lançou uma nova geração em 2019. Entretanto, todavia, nós sabemos que a Chevrolet fez uma cagada nisso daqui, ó, que nós estamos vendo. Isso daqui é a correia dele, correia dentada. Só que a Chevrolet ela fez a bela cagada de colocar uma correia banhada a óleo, o que tornou esse carro com uma manutenção extremamente cara. Infelizmente, há relatos de donos que tiveram a correia banhada a óleo rompida com 4.000 quilômetros. Ou seja, não teve nem tempo da pessoa fazer a primeira revisão na concessionária. Então isso é realmente preocupante. Entretanto, todavia, essa versão aqui, 2018, é a mais procurada. Por quê? Ela ainda não é a correia banhada a óleo. Ela é uma correia seco, né? É uma manutenção extremamente acessível e um carro muito confiável, uma mecânica muito robusta. Qualquer pessoa aí que esteja procurando um carro para
usar no dia a dia, num uso urbano, cotidiano, até mesmo motorista de aplicativo. É um carro que vai atender muito bem, pois é um carro que tem uma manutenção acessível, ele é econômico, ele encontra peças com facilidade e você consegue manter ele aí com uma facilidade muito boa. A FIP desse carro aqui 2018 na versão LT está na casa aí dos 50 mil reais, mas você acha ali por 45, dependendo, acha por 40 mil, dependendo do ano. É um carro muito bom. Essa versão aqui ele já teve o facelift dele, ele é a versão um pouquinho mais agressiva. Eu vou fechar o capô aqui para vocês verem. Então essa aqui é a frente dele, né? A gente vê que um dos opcionais é o farol de milha, né? Aqui é uma frente, ele sofreu um facelift a partir de 2016, se não me falha a memória, e ele ficou muito bonito. Aqui na lateral não teve grandes mudanças, né? Já aqui na traseira ele teve uma pequena mudança no quesito das lanternas, né? Ficou com esse design também um pouquinho mais imponente. Aqui a gente também tem a luz de freio aqui em cima, que é bem interessante. É um carro que ficou muito bonito. O dono também fez aqui o detalhe em preto aqui do símbolo, ficou bem legal também. Aqui também, essa parte aqui ela é em fosco. O dono fez o detalhe em black piano, que ficou um design também bem bonito. Ele é equipado aqui com rodas Aro 14, pneus na medida 185, se não me falha a memória. Vamos ver aqui rapidinho. 185 60 14, né? Essa é a medida original desse aro aqui, desse carro. Essa daqui é a chave do Onix. É uma chave bem simples, né? Ele não tem alarme, mas se você vier aqui, você tranca ele, né? Ou destranca ele. Então, essa aqui é a interna. Aqui nós temos todo esse acabamento em plástico duro, maçaneta em plástico também. Apenas os dois vidros elétricos dianteiros. Aqui a gente tem um acabamento em tecido, só que é um acabamento duro também. Os ajustes do retrovisor totalmente manuais. Aqui nós temos os faróis, né? Aqui a gente tem a regulagem da luminosidade do farol, que ela só é ativa quando o farol está aceso. Você consegue fazer alteração. Mesmo na versão mais básica, nós temos ajuste de inclinação e ajuste de altura do banco também, que é uma coisa bem interessante. Aqui nós também temos um câmbio manual de 6 velocidades, tá vendo só? Isso é um diferencial que eu acho bem interessante na Chevrolet. Mesmo sendo um carro de entrada, um carro compacto, é um carro que ele tem 6 velocidades, né? Diferente dos concorrentes, como por exemplo HB20, o Polo, o Peugeot 208, o Argo, todos são câmbio apenas de 5 velocidades. Aqui nós temos, né, o rádio, é um rádio bem simples, né? Temos o porta-treco, saída de ar-condicionado, aqui nós temos o porta-luva e aqui nós temos um volante bem simples, é literalmente o volante e a buzina. Agora vamos para o painel. Então o painel aqui nós temos o conta-giros, temos ali o mostrador do nível de combustível, velocímetro. Aqui nós temos o código, tem uma lanterna queimada provavelmente, né? E aí a gente muda através daqui, vamos ver. A gente tem ali a trip, né? A configuração de linguagem, né? A gente também tem aqui o pneu, né? Que seria a libragem dele, e o odômetro total e horário. E aqui já muda de novo para a trip do veículo. Então é relativamente bem simples o painel aqui, o computador de bordo. A gente não pode esperar muito para um carro desse porte aqui, um carro de entrada. Não tem ajuste de altura nem de inclinação o volante. A direção é uma direção elétrica, isso aí é um ponto vantajoso. A gente tem um retrovisor aqui também que não é fotocrômico. Aqui nós temos, né, como que fala? Um quebra-sol aqui que tem um espelhinho, mas não tem a luzinha, né? A gente tem porta-trecos aqui também. Tem dois porta-copos. Ali atrás um porta-copos também, um porta-trecos aqui, um outro porta-trecos. Apenas uma tomada 12 volts ali, como é possível ver.
Vamos para o banco de trás agora. Agora vindo para o banco de trás. Aqui todo o acabamento da porta é em plástico duro, né? A maçaneta também em plástico duro. Aqui nós temos a abertura do vidro através da sistema de manivela, né? Aqui o espaço, o banco está regulado para mim. Vamos ver aqui o espaço. É um espaço relativamente bom aí, tem mais ou menos aí uns 5 dedos, né? Aqui nós temos também o túnel central, que ele é bem alto mesmo, ali aqui nós temos um porta-revistas e um pequeno porta-trecos aqui também. Agora vamos lá para o porta-malas. Agora vindo para o porta-malas. Aqui nós temos um porta-malas de, pasmem, apenas 280 litros. Aqui já é possível ver ele em utilização, utilizando espaço. Vemos que tem poucas coisas no porta-malas e mesmo assim ele continua com um espaço razoável aqui. Mas convenhamos, 280 litros Chevrolet. O Kwid tem mais porta-malas, o Kwid tem 200, aliás, tem 300 litros de porta-malas. Então, é algo que a Chevrolet ela podia repensar. Aqui a gente também tem esse tampão aqui, a gente consegue ver as rebarbas aqui, né, da Chevrolet. A Chevrolet poderia ter melhorado esse acabamento. E apenas uma cordinha segurando, Chevrolet. Ó, aqui não tem um suporte, ali é um fiozinho. Isso daí é outra coisa que a Chevrolet poderia mudar também. Uma outra coisa bem interessante desse carro aqui é que ele foi um dos primeiros a ter o sistema OnStars. O que é esse sistema OnStars? É um sistema de emergência. Então a Chevrolet implementou lá em 2016, mais ou menos, foi uma das pioneiras, se não a pioneira, desse sistema de emergência, através da Multimídia MyLink. A Multimídia MyLink, na época, era uma das melhores conectividades do meio automobilístico da época, superando ali Hyundai, né, Volkswagen. E o que esse sistema OnStars faz? Através da conectividade com o seu dispositivo, ele conseguia emitir um sinal de alerta. No retrovisor tem 3 botãozinhos ali de SOS, cada um tem uma função, e através desses botões que você conseguia configurar, você acionava um sistema de emergência. Então, de repente, se você sofresse um acidente, ou de repente, se você passasse mal, você apertava o botão lá e ele acionava esse sistema OnStars. Olha só que interessante. Nesse carro era um opcional. Infelizmente, ele não veio, né, o dono não quis colocar esse opcional na época. Entretanto, todavia, o carro que nós avaliamos, o Onix 1.4 LTZ, ele tem esse sistema. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e lá a gente faz a avaliação do Onix 1.4 LTZ. E se nós falarmos de segurança, será que o Onix ele entrega uma boa segurança? Fica um pouquinho um pé na orelha, né? Fica uma dúvida. O Onix ele tem 2 airbags frontais, tem um sistema de ABS com o EBD, porém essa versão não conta com controle de tração nem controle de estabilidade, coisa que os concorrentes já tinham. Entretanto, todavia, ele tem um sistema de Isofix para cadeirinha. Então isso torna um diferencial, mas fica a desejar. A Chevrolet poderia colocar aí no mínimo 4 airbags num carro desse. E se a gente colocar em comparação com os concorrentes? Quais que são os concorrentes do Onix? Os concorrentes dele são Peugeot 208, é o Argo, é também o HB20 e na época o Gol. Nós não tínhamos o Polo estava em fase de lançamento ainda. Levando em conta que esse carro ele foi lançado a partir de 2012 e teve um leve facelift em 2016. Então vamos usar como base a data de 2016. Então os pontos positivos desse carro, por exemplo, é uma excelente revenda e também uma baixa desvalorização. Também esse carro ele conta com um sistema de conectividade superior da época e com o sistema MyLink. É um carro também, em relação aos seus concorrentes, ele tem um excelente conforto. Mas se nós formos colocar na ponta do lápis, será que ele realmente vale a pena? Ou será que um concorrente seu vale mais a pena? Vejamos, por exemplo, o HB20. O HB20 ele tem um conforto superior ao do Onix, ele tem também um conforto superior ao do Onix. Nós também temos ali o HB20 com uma revenda bem próxima ao do Onix, né? São os pontos positivos do HB20. Agora já colocando o Gol, ele tem um motor mais esperto,
um motor mais moderno também em relação ao Onix. Então o Gol, ele tem um motor mais potente, um motor mais moderno em relação ao Onix. Só que o Gol fica bem a desejar na questão de acabamento, né, e na questão de conectividade. Agora já falando, por exemplo, do Argo, ele é mais confortável, mais espaçoso, porém ele é mais caro. E o Argo ali, ele utiliza o mesmo powertrain do Peugeot 208. O Peugeot 208 é a mesma coisa, ele é mais confortável, mais espaçoso que o Onix, só que ele acaba sendo um pouquinho mais caro também. Então, se nós formos falar diretamente com a concorrência, o Onix ele acaba se destacando bem. Embora ele perca ali no quesito de acabamento, muitas vezes ali no conforto, mesmo sendo um carro bem confortável, tem vários pontos positivos também. Falando de ponto positivo e negativo, agora vamos direto ao ponto. Pontos positivos desse carinha aqui. Econômico, ele tem uma manutenção barata, uma manutenção acessível, ele tem peças que você encontra com facilidade. Você também tem uma excelente revenda, tem uma baixa desvalorização, é um carro relativamente confortável, é um carro que faz curva muito bem. Vamos ver aqui o que mais, entre vários outros, né, pontos positivos. Agora falando de ponto negativo, né, nem todo carro é perfeito, a gente sabe. Mas esse carro aqui, ele é 1.0, a gente não pode esperar muito de um carro 1.0. Se você quer um pouquinho mais de esportividade e tudo mais, você pode ir direto para um carro 1.4 desse daqui. O Onix na versão 1.4 ele tem 106 cavalinhos, contra 80 desse daqui. Agora falando, um outro ponto negativo também é com relação ao desempenho no ar-condicionado, que cai ainda mais. Os donos relatam que, infelizmente, esse carro com o ar-condicionado ligado, ele dá umas pipocadas muitas vezes e tem uma perda significativa de potência. Um outro ponto negativo é com relação a barulhos devido ao acabamento. O acabamento ele é muito simples, é um acabamento em plástico duro, é um acabamento bem montado, mas não deixa de ser um acabamento simples para um carro desse, não é mesmo? Então com o tempo pode ser que surja ali barulho de bateção e tudo mais. Agora falando de problemas comuns, defeitos crônicos, será que o Onix tem? Todo carro tem um defeito em comum. O Onix ele tem problemas de bobina de ignição e de vela de ignição. Infelizmente, vários donos relatam um desgaste prematuro desses itens. Então, quando você for comprar, tome atenção. Também a suspensão traseira, né, em alguns modelos dele, algumas versões, tem também um recall para o eixo traseiro. Também a suspensão em altas quilometragens pode fazer um ruído ali, né, um barulho. Um outro problema também do Onix é com relação aos engates imprecisos com o tempo. É claro que isso é uma regulagem do trambulador do câmbio, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aliás, nenhum desses defeitos ou problemas do Onix não é nada assim muito grave. É um carro extremamente confiável, tem seus probleminhas assim como qualquer outro modelo. Mas são coisas que você deve se atentar na hora de comprar um carro como esse. A Chevrolet ela tinha uma missão lá no início, que era substituir o Corsa. E ela conseguiu com êxito. Ela fez um carro econômico, manutenção acessível, manutenção extremamente barata para um carro desse. E um carro com ótima revenda e baixa desvalorização, com um conjunto mecânico muito confiável. Então a Chevrolet se saiu muito bem. Agora a gente vai para o test drive. Então indo para o nosso teste de rodagem com o Onix 1.0 LT. Vamos lá. Vamos ver do que esse carrinho é capaz aqui. É um carro aqui que ele responde bem. Ó, já tô de quarta aqui. Você pisa, ele vai. É que a relação de câmbio do Onix é uma relação bem curtinha mesmo. Ó, uma relação muito curta. Isso torna um câmbio com uma resposta ágil. Isso aí é um ponto positivo pro Onix. Vamos aqui. Vamos ver como que ele responde a curva. É um carro que faz uma curva muito bem mesmo. O freio também é bom.
É um carro com um conjunto mecânico muito equilibrado para a categoria. Verdade seja dita. 4 cilindros, 80 cavalinhos. É um carro leve, tem seus 1.050 quilos mais ou menos, se não me falha a memória. É um carro que ele entrega o que ele promete. Ele não promete nenhum requinte, por assim dizer, não promete luxo, não promete nada disso. Ele promete ser econômico, ele promete ser um carro com uma manutenção barata, ele promete ser um carro com um baixo consumo de combustível, uma boa revenda, uma baixa desvalorização. Então ele entrega o que ele promete, verdade seja dita, né? Só que aí, se você quer um carro com um acabamento melhor, né? Quer um carro com, muitas vezes, como que fala? Uma potência um pouquinho maior, aí não tem o que fazer, você vai ter que ir em um concorrente, muitas vezes um HB20, né? Ou um outro carro da mesma categoria. Mas não deixa de ser um excelente carro. É o que eu falei, ele compensa em questão de manutenção, em questão de facilidade de encontrar peças, entre outros aspectos. Uma coisa interessante que quando o Onix ele foi lançado lá em meados de 2012, mais ou menos, para substituir o Corsa, ele forçou a concorrência a melhorar os seus produtos, porque ele literalmente chegou e abalou o mercado. Isso daí é um ponto muito positivo do Chevrolet Onix. Então ele chegou, ele abalou o mercado. Hyundai, Volkswagen, Peugeot, todos eles tiveram que trabalhar para, como que se diz, para melhorar os seus produtos, para que não ficassem atrás. E mesmo assim, por muitos anos, o caminhão não vai parar. Caramba, viu? Só não tá nele. O pessoal da cidade de Maringá é um pessoal folgado, infelizmente. Infelizmente. Ó, terceirinha aqui, ó, subiu tranquilo. Aqui no meu carro mesmo, eu tenho um HB20. Ali, terceirinha, ele sofre para subir nessa velocidade, é mais ou menos 30 por hora. Ele sofre. O Onix, ele por ter essa relação de marchas curta, ele subiu ali com uma certa tranquilidade, né? Isso é muito bom, é excelente. É um carro que ele tá com 200 mil quilômetros, esse Onix. Até o presente momento eu não escutei nenhuma bateção de plástico, né? Um leve ruídozinho na suspensão, eu escuto. Só que por conta dos 200 mil, né? Desgaste do carro, isso aí é normal. Mas dá para escutar de fato um ruído na suspensão. Mas em questão de dirigibilidade, o carro não mudou em nada. O carro ele continua tendo uma, como se diz, uma boa dirigibilidade, tá freando muito bem, tá fazendo curva muito bem, e isso é excelente para o carro. É um carro que, para o público dele, é um público normalmente que quer um carro, como que eu posso dizer, um carro de uso urbano, é um público que quer um carro barato, é um público que quer um carro econômico, de baixa manutenção. Normalmente, um público que é no máximo um casal, não é uma família, né? Então, normalmente é o público que procura o Onix. E falar para vocês que o Onix, para esse tipo de público, ele entrega o suficiente. Ele entrega muito bem, entrega o que promete. Esse público, para eles não vai ficar nada a desejar, né? Uma única coisa assim que eu vejo que o Onix tem é relação à altura do banco. Isso aí, não sei se foi corrigido nas novas versões a partir de 2019, não cheguei a me inteirar do assunto, mas de 2018 para trás, o banco do Onix ele é muito alto. Então eu, que já sou uma pessoa de estatura um pouco mais baixa, né, uma estatura média, eu tenho 1,70 m, eu já sofro, por exemplo, quando eu for passar num semáforo, porque se eu paro, por exemplo, logo na primeira, eu sou o primeiro carro da fila, por conta do banco ser mais alto, eu já tenho dificuldade para enxergar o sinaleiro, né? Então isso é um problema do Onix.
Se você for uma pessoa com uma estatura um pouco maior, se você tiver 1,80 m, se tiver, né, 1,90 m, você vai sofrer um pouquinho para se adaptar. Mas é questão de adaptação. Não tem nenhum segredo, não tem nada assim que... Como que eu posso dizer? Que venha interferir, né? Não deixa de ser um bom carro por conta disso. É só um detalhezinho. Uma coisa que eu reparo também ao dirigir esse carro é com relação às colunas, né? Isso daí é um ponto a se observar nos HB20s também, né? As colunas dianteiras, elas trazem um ponto cego considerável. Eu consigo ver aqui que, dependendo do ângulo que eu for entrar numa curva, essas colunas, elas tiram uma boa parte da minha visão. E dependendo, se tiver uma moto, uma bicicleta, um pedestre, muitas vezes, e a pessoa estiver no rumo da coluna, é difícil. Então, com relação a isso, tem que ter uma, como se diz, uma atenção redobrada nesse ponto aí. Ai, meu Deus, um R8. Ai, meu Deus. Ai, meu vídeo acabou de ficar melhor. Ô, Levi, desculpa, mas eu vou ter que tirar um racho com esse R8. Levi, pra quem não sabe, é o dono do carro. Ai, ai. Vamos ver. Será que os 80 cavalos de pura agressividade dão conta daquele R8 ali? Será? Será? Olha lá. Vamos ver. Ixi. O R8 tá preso ali no meio, ó. Atenção, deixou de ser o Onix pra ser o R8 ali no cantinho. Que legal. Sai do meio, fi. Aqui é 60, não é 40 não, cara. Se você passar a 40, você não vai ganhar bônus de 20 lá no outro radar, não. Novamente com o Onix, eu consigo reparar um outro detalhezinho. É claro, isso é em virtude do tempo, né, de uso do carro. Eu consigo escutar um leve ruído no painel, mas é um carro com 200 mil quilômetros, é um carro que já tem seus 7 anos de idade, então a gente não pode esperar muita coisa mesmo, né? Era evidente que tendo esse acabamento em plástico duro, inevitavelmente ia ter esse ruído, ó. O ruído da... Estava falando que uma coisa... Aí, ó, isso aí é Maringá. Eu tava falando que o carro, ele tem um leve ruído no painel, que é em virtude desse plástico duro, né, que tem no painel, né, esse ruído. Mas é um carro com 200 mil quilômetros, é um carro que já tem seus 7 anos de uso, né. Então, inevitavelmente, olha, ó, esse ruído, ó, inevitavelmente esse ruído ele iria aparecer, né, por ser um painel de plástico duro. Então, ruído até que pouco por um carro com essa quilometragem, é realmente impressionante. Existem relatos de carros com seus 60 mil, 70 mil quilômetros rodados, HB20, principalmente Volkswagen, onde
esses ruídos eles aparecem muito mais cedo, né? Como eu falei, aí na casa dos 60 mil quilômetros mais ou menos, já começa até antes. Tem um relato de um dono de um HB20 que com apenas 12 mil quilômetros esse carro já começou a aparecer ruído. Então é algo que a gente tem que observar na hora de sair com o carro, né? Você vai comprar um carro desse, pega, sai, dá um test drive, vê se o ruído não vai te incomodar. Lembrando que é aquela coisa, não é nada que vá te incomodar, né? Esse ruído é uma questão de adaptação, nada demais. E aí, você já teve um Onix, ou tem um Onix, ou pensa em ter um Onix? Me diz aqui nos comentários o que você acha, como que está sendo a experiência, ou qual sua expectativa para um carro como esse daqui. E aí, curtiu o vídeo? Gostou do vídeo? Comente aqui embaixo o que você achou. Lembrando que eu respondo todos os comentários. Então, se você gostou, tem alguma sugestão, quer ver alguma avaliação aqui no canal, não esquece de comentar aqui embaixo. E se inscreva no canal e deixe seu like. Eu sou o Ricardo e nos vemos na próxima.